exemplo, e da forma mais respeitosa sobre a tradição da igreja, que não é palavra de Deus e não é pura, tem contrações, tem nem problemas, né? Então, se com palavra apostólica a gente quiser se referir ao cânon, né? Aos 12 apóstolos. O ensino dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos no processo de escrituração, enquanto aquilo que eles estão falando será igual Eles pegavam um erro? Não, de jeito nenhum. É a seguinte pergunta: o princípio sola escritura, essa ideia de somente a Bíblia, está na própria Bíblia? Mas entrando no sola escritura, uma pergunta que normalmente é feita com grande frequência pelos amigos católicos, é uma pergunta muito frequente e legítima, eu diria, evidentemente. Eu responderia positivamente. E aí eu poderia citar alguns textos, tentando aqui não, de novo, monopolizar a fala ou a conversa, mas eu diria que sim, o princípio do sola escritura ele está presente na Bíblia. Por exemplo, Provérbios 30, versículos 5 e 6, vai dizer que toda a palavra de Deus é pura, o que, a meu ver, não pode ser dito, por exemplo, e da forma mais respeitosa sobre a tradição da igreja, que não é palavra de Deus e não é pura, tem contradições, tem nem problemas, né? Então, se com palavra apostólica a gente quiser se referir ao cânon, né? Aos 12 apóstolos. O ensino dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos no processo de escrituração, enquanto aquilo que eles estão falando será igual a... Eles pregavam um erro? Não, de jeito nenhum. Então, mas tudo aquilo que eles falaram é que iria se tornar palavra de Deus, não outras coisas que não entraram. Então, assim, a tradição, ou a tradição oral, a pregação oral, com perdão pela redundância, dos apóstolos, ela não tem erro durante o processo de escrituração. Isto é, aquilo que eles falam se torna, a escritura oral se torna escritura escrita. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Ok? Mas Provérbios 30, versículos 5 a 6, diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, ou seja, a palavra de Deus que é pura, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Além disso, 1 Coríntios 4, 6, vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a ir não além do que está escrito. E aqui, talvez, padre, a minha preocupação é essa, que talvez a tradição católica, nesse contexto, ela possa ir além do que está escrito. A exemplo do que nós comentamos agora, dogmas da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua, 1 Coríntios 4, 6. Né? Então, dogma da Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, da Assunção de Maria, que a gente nem comentou, e embora eu conheça o pensamento católico a esse respeito, mas Paulo vai dizer para nós não irmos além do que está escrito. E eu entendo que quando o Novo Testamento, adiantando um ponto que eventualmente talvez o senhor me pergunte, quando o Novo Testamento cita a palavra paradóxis ou tradição, ou paradóxeis, tradições no plural, algumas vezes, essa tradição, evidentemente de acordo com o contexto, ela pode ter vários sentidos, mas se a referência for a pregação dos apóstolos, não pode ser algo diferente daquilo que eles, por exemplo, ensinaram no Novo Testamento. Não pode ser uma heresia, não pode ser nada que contradiga aquilo que o texto escrito, por exemplo, traz. E temos outro texto, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, e esse evangelho, evidentemente, ele está consolidado na Escritura, não é algo simplesmente oral, seja anátema, ou seja, seja maldito, amaldiçoado. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, a partir desses textos, eu diria que sim, o sola escritura está presente na própria Bíblia, está presente na tradição também da igreja. Por exemplo, Gregório de Nissa, em seus tratados dogmáticos, livro 12, parágrafo 327, eu vou ler só o finalzinho, ele vai dizer que as escrituras inspiradas sejam, então, o nosso árbitro, não a tradição, as escrituras inspiradas é que sejam. E o voto da verdade certamente será dado àqueles cujos dogmas estiverem em consonância com as palavras divinas. Eu assino embaixo a fala de Gregório de Nissa. Então a tradição tem que se referendar na escritura e não o contrário, jamais. Tem um texto de Irineu de Leão, que ele é bem controverso nesse caso, eu não vou lê-lo aqui, talvez eu possa citá-lo num outro momento, mas temos outra passagem interessante de Hipólito de Roma, na sua obra Contra a Heresia de Noeto, ele vai dizer o seguinte no parágrafo 9. Irmãos,
há um só Deus cujo conhecimento obtemos das Sagradas Escrituras e de nenhuma outra fonte. Mais adiante ele vai dizer: nós, que desejamos praticar a piedade, não conseguiremos aprender sua prática de nenhuma outra fonte senão dos oráculos de Deus. Oráculos de Deus aqui para ele, no contexto, é escritura, não é tradição, não é mais nenhuma outra coisa. Portanto, conclui Hipólito de Roma, tudo que as Sagradas Escrituras declaram, atentemos para elas e tudo que elas ensinam aprendamos. Concordo nesse ponto. Depois você vai ter outro texto, Atanásio de Alexandria, na sua carta 39, sobre a festa pascal, e nos parágrafos 6 e 7 ele diz o seguinte: estes, isto é, os livros da Bíblia, são fontes de salvação para que os sedentos sejam saciados com as palavras vivas que eles contêm. Olha o que ele vai dizer. Neles, e somente neles, nesses livros, é proclamada a doutrina da piedade. Ninguém acrescente nada a estas coisas, nem delas tire nada. Mais adiante ele vai dizer, no parágrafo 7, mas para maior exatidão, acrescento também isto, por necessidade, que existem outros livros além destes que não estão incluídos no cânon, ele está se referindo aos apócrifos, mas que os padres designaram para serem lidos por aqueles que se juntam a nós recentemente, que desejam instrução da palavra da piedade. Eu vou terminar aqui, já passo. Mas os primeiros, meus irmãos, estão incluídos no cânon, isto é, os primeiros livros que Atanásio citou, nos parágrafos precedentes, parágrafos 4 e 5, e que correspondem à Bíblia protestante. Ele cita o Antigo Testamento, sem os apócrifos, o Novo Testamento é a Bíblia protestante. Mas os primeiros, meus irmãos, estão incluídos no cânon. Enquanto os últimos são lidos, ou apenas lidos. Os últimos são o quê? São os apócrifos. E não há em lugar algum menção a escritos apócrifos. Estes são, porém, uma invenção de hereges, que os escrevem quando lhes convém, conferindo-lhes sua aprovação e atribuindo-lhes uma data para que, usando-os como escritos antigos, possam encontrar ocasião para desviar o simples. Eu paro aqui, mas a meu ver, a perspectiva do sola escritura aparece na própria Bíblia e também em alguns países da igreja importantes, como brevemente citei. Isso sim eu acho que é uma retroprojeção. Por quê? Bom, em primeiro lugar, quando Provérbios 38, versículos 5 e 6. 5 e 6 fala de escritura, naquele tempo, naquele momento, nem o cânon judaico estava fechado. A gente sabe que o cânon judaico foi fechado tardiamente, talvez até depois do cânon cristão. Ok. O Papa do Concílio de Jamnia me parece mais uma crença. Eu acho que no segundo século antes de Cristo já tem no prólogo de Eclesiástico. Nós detectamos debates intrajudaicos sobre a canonicidade do Velho Testamento, né, dos escritos judaicos, no século V, VI e assim por diante. Mas outra coisa, quando São Paulo diz, né, não ir além do que está escrito, ele está citando, ele não está falando de escritura naquele momento. Ele está falando, vamos pegar o contexto, porque dá para entender, mais. O problema na comunidade de Corinto é que eles estão criando uma celeuma lá, né? 1 Coríntios 4, 6. Isso. Ele está lidando com uma confusão que está acontecendo na comunidade dos coríntios, não uma confusão sobre texto, uma confusão mais ampla, e ele diz: essas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e Apolo para vosso proveito, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito e não vos enchais de arrogância a favor de um contra o outro. Ou seja, no contexto das querelas da comunidade dos coríntios, que eles se atêm às palavras do apóstolo, ou seja, não tenta interpretar segundo as intenções, para ter disputa entre vocês. Depois a carta vai falar das disputas internas que tinha na comunidade de Corinto. Depois, também, veja bem, quando no Novo Testamento se fala de escrituras, ou se fala de estar aferrado à palavra, etc., está falando da pregação, primordialmente. Porque o Novo Testamento, ele demorou para ser fechado.
é outro tipo de extrapolação que às vezes se faz, né? Para forçar a ideia de que o cânon foi fechado no primeiro século. Não dá para dizer isso. No segundo século, no terceiro século, até no quarto século nós temos discussões se o Apocalipse é canônico ou não, se Hebreus é canônico ou não, se Segunda de Pedro é canônico ou não, se a Epístola de Judas é canônica ou não. Essas discussões podem ser plenamente detectadas. O que coloca em dificuldade a ideia de que a Bíblia está falando da Bíblia, ou que o Novo Testamento está falando do Novo Testamento enquanto tal. O que nós temos no Novo Testamento? A pregação dos apóstolos. Parte dessa pregação foi consignada por escrito. Esses escritos passaram pelas comunidades, mas enquanto isso está tendo pregação. Quando há alguma controvérsia sobre a fé, onde é que eles vão resolver isso? Eles vão resolver isso nas igrejas apostólicas, exatamente como Irineu diz no Adversus Héreses. Querem saber qual que é a doutrina ortodoxa? Vão às igrejas apostólicas. Eu poderia, diz ele, rastrear a sucessão apostólica de todos os bispos do presente, mas vou fazer isso só com a igreja de Roma, que é aquela que é mais proeminente. Então veja, aqui ele não diz, olha, vamos pegar a escritura para ler, porque isso era materialmente impossível. Ainda estava em debate sobre o que de fato era Novo Testamento. E querer que a gente aprisione o Novo Testamento de tal modo a um sola scripturismo é uma retroprojeção de uma leitura que, de certo modo, inverte a ordem das coisas, porque a igreja surgiu antes que a Bíblia. E o próprio apóstolo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Eles começaram a pregar antes da Bíblia. A pregação apostólica, ela antecede o Novo Testamento e, por definição, aquilo que eles pregaram transcende. E eles não são só infalíveis enquanto eles escrevem, não. Eles são infalíveis enquanto pregam. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não podem falhar. Eles são os detentores da revelação. A revelação termina com eles. E aproveitando o gancho, porque, por exemplo, nós protestantes não aceitamos, aproveitando esse ponto que eu acho que é importante, não aceitamos os apócrifos no contexto veterotestamentário aqui, que é a nossa conversa, como parte do cânon. Eu acho que tem várias razões, dentre elas, eu já citei algumas delas envolvendo a paz da igreja e tantas outras situações. Não era a Bíblia de Jesus, não era a Bíblia de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, né? Mas também teríamos razões doutrinárias ou teológicas. Alguma dessas coisas o senhor citou, acho que bem en passant. Por exemplo, a purificação de todo pecado pela esmola, Tobias 12:9. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão longa vida. Isso, a meu ver, é contraditório com João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois, a expiação dos pecados pelas esmolas. A água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Eclesiásticos 3:30. Isso é contra Levítico 17:11 e Hebreus 9:22. É uma contradição. A oração em sacrifício pelos mortos, no famoso texto de 2 Macabeus 12, versículos 44 e 45, que o Novo Testamento não vai se referir a isso em nenhum momento, até o Antigo e Novo Testamento não vai citar. Razões geográficas, erros geográficos. O livro de Tobias, ele diz que entre a cidade de Rages, que era situada na montanha, e a cidade de Ecbátana, que estava localizada no meio de uma planície, haveria não mais do que 2 dias de caminhada, conforme Tobias 5:6. Porém, Ecbátana está situada a uma altitude de 2.000 metros, sendo muito mais alta que Rages, e além disso há uma distância de 300 quilômetros entre essas cidades, ou seja, nós temos um erro aqui, portanto, geográfico. Razões históricas. Nabucodonosor, ele é visto nos apócrifos como reinando sobre a Síria e Nínive, e a própria Bíblia de Jerusalém vai admitir em nota, apesar das ressalvas que o senhor fez, sem dúvida, estou levando-as em consideração, mas a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nunca foi chamado de rei da Síria e nem reinou em Nínive, né? Então nós temos também um problema histórico. Razões literárias. Nós temos a existência de histórias lendárias.
ou seja, um exorcismo através de um peixe, a explosão de um dragão e o transporte de um profeta, no caso Abacuque, pelos cabelos, desde a Judeia até a Babilônia, para levar uma quentinha ali, acho que é um dos primeiros casos de delivery ali, presentes ali naquele contexto apócrifo. Então, além disso, nós temos razões proféticas. O próprio livro de 1 Macabeus 9:27 vai se referir ao seguinte fato: foi esta uma grande tribulação para Israel, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Quer dizer, dá a entender o texto que não apareceu um profeta naquele período, no contexto todo de 1 Macabeus 9:27, e que, portanto, isso apontaria para um silêncio profético, por exemplo, no contexto dos apócrifos, que é a mesma perspectiva judaica no período interbíblico. Não estou me referindo ao contexto aqui neotestamentário. Mas aí, de forma geral, estes seriam os itens aqui também para passar a bola para o senhor, padre. Bom, a citação desses textos no Novo Testamento, 1 Enoque, Assunção de Moisés, etc., de fato, não canonizam os textos num total. Quem canoniza os textos é a igreja. No sentido de que nunca 1 Enoque foi entendido pela igreja como um escrito, mas nem nos comecinhos. 1 Enoque, até pelos judeus, já era rejeitada, mesmo no contexto farisaico, que era, digamos assim, um pouco mais... propalavam escritos, especialmente no século I. Quando o senhor fala de Bíblia de Jesus, Bíblia dos Apóstolos, etc., mais uma vez, para mim é uma retroprojeção, porque a ideia de um cânon fechado não havia para os judeus no tempo de Jesus. Os saduceus acreditavam num cânon, os fariseus acreditavam em outro. Hoje, por exemplo, existem pesquisas falando de Jesus como fariseu, o senhor sabe disso, né? E que, portanto, através desta via possam indicar alguma coisa, porém, me parece que nunca vão... Paulo era fariseu. Paulo era fariseu e nunca me parece que vai muito além disso, né? Porque as deduções aqui acabam sendo non sequitur. O senhor fala de, por exemplo, quando no livro de Tobias diz que a esmola apaga os pecados. 1 de Pedro 4:8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Ou, se nós quisermos, as parábolas de Lucas, as parábolas da misericórdia de Lucas, também, no fundo, fazem alusão a isso. Oração pelos mortos. Outra coisa que está presente na igreja desde muito cedo. Isso se vê nas catacumbas, isso se vê em vários documentos, mas no próprio Novo Testamento, Paulo ora por Onesíforo, que já está morto. Erros geográficos. Erros geográficos estão presentes em diversas passagens da Escritura. Pequenos erros, né? O famoso de Marcos 7:31, 11:1, certas imprecisões. Isso acontece, né? Se a gente, quer dizer, o mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Mas aí você não acredita no conceito de inerrância da Bíblia no Novo Testamento? Então, mas como poderia ter eu? Desculpa. Mas a inerrância, ela não significa que não possa haver imprecisões, que os próprios evangelhos, eles em alguns detalhes vão se corrigindo, não dá para falar de uma completa incorreção do ponto de vista material. Nenhum teólogo bíblico sério consideraria as coisas assim. Mitologia. Bom, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, muita gente vai considerar mitologia. Eu creio que é literal. Ou, por exemplo, que Jesus tenha multiplicado pães e peixes, ou que, por exemplo, Elias comeu um pão e andou 40 dias e 40 noites deserto adentro até chegar ao Monte Horebe, até chegar ao Monte de Deus. Ou, por exemplo, que Deus fazia cair pão, chover pão do céu todo dia, e que fazia água brotar da pedra, milagrosamente, né? Muita gente vai considerar isso mitologia. Então, mais uma vez, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Se um delivery não pode chegar num livro deuterocanônico, por que ele pode chegar com os corvos levando carne na boca de Elias na beira da torrente do Carite?
Então, isso não é critério de canonicidade. O critério de canonicidade está no uso que a igreja faz e nos escritos que ela recebe como inspirados. Se nós pegarmos, por exemplo, o episódio de Marcião, que foi exatamente o primeiro recorte histórico que nós temos de discussão sobre cânon na história da igreja. Verdade. Marcião rejeitou boa parte do Evangelho de Lucas, o resto do Novo Testamento, com exceção de 10 cartas de Paulo. Rejeitou todo o Antigo Testamento. Como é que a igreja definiu que Marcião estava errado? Ela definiu com base naquela espécie de ortodoxia inicial. Alguns autores falam de proto-ortodoxia que havia, que permitia a igreja dizer, não, isso aqui não pode ser um escrito apostólico, porque, por exemplo, defende que a matéria é má. Ou porque depõe contra a humanidade santíssima de Cristo. Ou, de vez em quando aparece alguma polêmica envolvendo algum escrito apócrifo, como o Evangelho de Tomé, porque diz que a mulher é má. Então, com base nessa proto-ortodoxia, a igreja rejeitou esses livros, e não o contrário. Ok? Bom, o padre disse, entre outras coisas, que a igreja produziu a Bíblia, né? Essa é uma grande divergência que católicos e protestantes têm. Eu entendo inversamente que foi a Bíblia que produziu a igreja, porque a Bíblia ela é o registro inerrante e infalível da palavra de Deus, é a única fonte de autoridade para fé e prática. Então a palavra de Deus ela precede e cria, tendo, por exemplo, como fundamento, um exemplo aqui usado, o Antigo Testamento. Quer dizer, quando o cânon veterotestamentário ele é formado, não havia igreja para validá-lo. Aliás, Deus nem precisou ali da igreja, evidentemente. Claro que o senhor vai dizer, claro, a igreja não existe ainda, seria anacronismo e tal. Mas a igreja não foi importante para determinar o cânon ali. E eu vou mais longe, nem os judeus. Porque Romanos, no capítulo 13, versículo 2, vai dizer que as palavras de Deus foram-lhe confiadas, ou seja, ao povo judeu. Né? Não quer dizer que eles é que produziram aquilo. É claro que o Espírito Santo os inspirou para escreverem, né? Não foi o Espírito Santo, um anjo que escreveu, foram pessoas humanas de carne e osso, mas foi Deus quem fez isso. E a igreja, os judeus apenas receberam, Israel apenas recebeu o Antigo Testamento, tanto quanto a igreja recebe também o Novo Testamento. Hebreus? O senhor citou Hebreus, é o versículo? Você lembra? Hebreu? O senhor falou que eles receberam a palavra de... não, eu falei dos hebreus, os hebreus no sentido tá. Judeus, né? Judeus, né? Tá, não sei se os hebreus judeus. E aí, o que acontece? O povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento, que é a antecipação, obviamente, da igreja, ele não surge por decisão conciliar ou por tradição humana, mas sim pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá origem ao povo judeu e que vai dar origem à igreja, e não o contrário. Senão nós teríamos, no caso, o filho ou a filha, no caso, aí gerando a mãe. Aí teríamos uma situação inversa, quer dizer, é a Bíblia que é a autoridade máxima e a igreja se submete a ela, e não o contrário, ao meu ver, porque a igreja, embora seja portadora da palavra infalível de Deus, a igreja em si é falível. Ela é falível. Então, as pessoas quando pregam, quando vivem nos seus pecados, é evidente que no processo de transmissão ou de escrituração, isto é, durante o processo em que a palavra falada se torna a palavra escrita e será canônica, nesses quesitos e contextos não há erro nenhum. Agora, fora disso, pessoas erraram? Erraram. Pedro, ele erra. Paulo tem que repreendê-lo ali na frente de várias pessoas. Em Gálatas capítulo 2, como nós sabemos, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Paulo, ele vai errar diante do sumo sacerdote, vai chamá-lo de parede branqueada e tem várias outras coisas. Agora, é a palavra de Deus que cria, por exemplo, a aliança. Deus chama Abraão, ele entrega ali a Moisés e estabelece ali o seu povo mediante a sua palavra revelada. Gênesis 12, Êxodo 20 e assim por diante. E os oráculos de Deus, portanto, eles são confiados também a Israel, conforme Romanos 3:2 que eu aqui citei. E também tem outra coisa interessante que foi citada aqui, mas no momento eu acabei não mencionando, que é o fundamento dos apóstolos. A igreja ali, ela tem justamente os profetas e tem os apóstolos como sendo o seu fundamento, ou seja, entenda-se os profetas e apóstolos, os seus ensinos, os seus escritos, aquilo que se tornará escritura, e não uma tradição que não tem entrado no cânon
e que vai rivalizar, inclusive, contra o cânon, né? Então esse é um ponto também importante. A palavra de Deus é ela que fundamenta, é ela que edifica. Então a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo, estou citando aqui Efésios, né? Sendo Cristo Jesus a principal pedra angular, conforme Efésios 2:20. Então o fundamento dos apóstolos é a doutrina que eles pregavam, conforme Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Primeiramente que aparece de forma oral e depois esta é sacramentada, digamos, ou consolidada na forma escrita, mas não é uma tradição diferente, não é? Eles pregaram algo oral e depois entrou no cano outra coisa ou vice-versa, não. A palavra oral é aquela que vai se tornar, por exemplo, canônica, e isso vai ser registrado no Novo Testamento. Então o texto escrito é a forma fixada, permanente e completa da autoridade apostólica. Caso contrário, se nós formos depender da tradição, no seu sentido mais amplo, então, enquanto existir igreja, a igreja vai produzir tradição sobre vários assuntos, que o diga os dogmas marianos que previamente mencionamos, então você nunca vai ter, digamos que um encerramento do cânon. A tradição vai funcionar como uma espécie de um prolongamento do cânon, né? Ou alguma coisa mais ou menos do gênero. Então essa é uma questão com a qual, por exemplo, os protestantes se preocupam nesse aspecto. E aí, como eu disse, a igreja, ao meu ver, ela reconhece a palavra de Deus, mas ela não cria a palavra de Deus. A igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, conforme João 16:13, ela não confere autoridade aos escritos apostólicos, ela apenas reconhece e afirma a autoridade que os mesmos já têm inerentemente, intrinsecamente, enquanto palavra de Deus. Né? Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que vem de Deus. Então, Deus, talvez o senhor possa achar, os católicos, que seja um raciocínio circular, mas a questão é que, em última análise, nós teremos que chegar na autoridade máxima de tudo, que é o próprio Deus. E não pode ser uma autoridade falível, que é a igreja composta de pecadores, nesse quesito de ter a sua infalibilidade em outros pontos que mencionamos, como magistério e tantos outros, e assim por diante. Então Deus usa uma igreja falível, pecadora, mas quando o Espírito Santo vem sobre partes dessa igreja, que eu digo os autores neotestamentários, e durante o processo de novo de escrituração, isto é, em que a palavra de Deus está se formando e formando o cânon do Novo Testamento, nisso evidentemente não há nenhum tipo de erro. Então o cânon, eu diria que ele é autenticado, é uma expressão que protestantes usam muito, e eu entendo que textos como os citados antes, de Provérbios, de Coríntios e Gálatas, eles de alguma forma validam isso. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a ideia mesmo de cânon auto-autenticado, ela é impossível. Quer dizer, aqui os conceitos estão muito confusos quando se diz isso. Por quê? A gente não pode confundir a inspiração divina da Escritura com o cânon. Ou seja, a inspiração divina é o carisma divino pelo qual Deus assegurou que os hagiógrafos, que os escritores sagrados, escreveriam, consignariam por escrito, de maneira inerrante. Essa é a inspiração divina. Ou seja, acho que aqui tem vários conceitos que, na minha opinião, estão muito confusos. Primeiro, a Bíblia produziu a igreja. Mais ou menos. Não é isso. Porque a igreja precede o Novo Testamento. Ela precede o Novo Testamento. O Novo Testamento nasce na igreja. Depois, o cânon veterotestamentário não foi definido pela igreja. O cânon veterotestamentário não foi definido sequer pelos judeus.